Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E já já teremos Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Não pelo Campeonato Carioca, mas sim pela Copa do Brasil. Os dois clubes se enfrentam pela segunda fase da competição. Um jogo com clima de revanche. O Vasco eliminado para o mesmo Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca no ano passado, tem a chance de, nesse ano, desta vez, nessa fase da Copa do Brasil, fazer diferente, eliminar os caras e mostrar que, de fato, o Vasco é o Vasco e o Nova Iguaçu, com todo o respeito do mundo, é o Nova Iguaçu. A gente, é claro, vai falar muito sobre isso, vai trazer aqui detalhes, né, dessa partida, assim como também trazer novidades sobre o nosso Cruz Maltino que aconteceram nestas últimas horas de quarta-feira. Teremos aí um vídeo importante, cheio de informações, cheio de notícias e completamente imperdível para todos vocês. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, sai sempre pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que aí é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite, sempre te deixando muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Então, conto com você. Conto com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Fechou, vascaíno? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Cruz Maltino. A começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, falando sobre coisa boa, falando sobre o retorno de 2 atletas. No caso, esses 2 aí que estão aparecendo na imagem a vocês. Hoje, Estrela e Adson estão bem perto de retornar aos gramados. Ambos estão bem próximos de serem nomes à disposição do técnico Fábio Carille. O Estrela teve que passar por uma cirurgia assim bem chata, uma cirurgia bem complexa. O Estrela era um atleta que tinha uma lesão congênita, né? Ele nasceu com um problema. O Vasco, durante todo o período em que Estrela esteve na sua base, o Estrela é um cria da Colina, preferiu adiar esse problema. O Estrela estreia no profissional. O Estrela ali se destaca na sua estreia contra o São Paulo em São Januário, marcando gol. Mas logo quando o Estrela iria começar a talvez ter o seu processo de adaptação no profissional, o Vasco identificou essa alteração anatômica congênita, uma variante discoide chamada lesão dele, e identificou a necessidade de realizar uma cirurgia no jogador, o que interrompeu esse processo de, volto a repetir, né, adaptação no profissional do Vasco. O Estrela, ele faz essa operação ali em meados de julho, junho, ele tem o seu processo de recuperação, se apresenta com um elenco alternativo, aquele elenco que não participou, não faz parte do elenco principal, mas participou dos 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca. Entretanto, no momento em que o Estrela começa a treinar, o joelho dele incha. O Estrela ele nem sentia muitas dores, apenas um incômodo na região, mas o que de fato o incomodou foi a questão do inchaço no local da operação. Então, com isso, o Vasco identificou o seguinte, que ele precisaria passar por um outro processo de operação para ajustar essa situação. A situação ela já foi ajustada, o Estrela está nesse processo final agora de recuperação, já treina com bola, recentemente fez uma ressonância que identificou que o joelho dele está completamente curado. Ainda há algumas queixas feitas pelo atleta com relação à dor, mas é normal de acordo com a avaliação do departamento médico do Vasco da Gama. É normal o que o Estrela hoje vem reclamando. É normal desse processo de recuperação do atleta depois de tanto tempo, né, longe dos gramados. Então, o Estrela já está treinando, assim como também apareceu na imagem a vocês. O Adson também já está treinando junto com o grupo. O atleta que
ele tinha uma fratura, né, uma fissura, não lembro, na região da canela, da tíbia. Passou por um processo de cirurgia no meio do ano passado. Processo de recuperação muito chato, ele até voltou, mas ainda reclamava de dores. E o Vasco também teve que novamente realizar uma cirurgia junto ao Watson, né? O Watson passou por mais um processo cirúrgico para tirar uma superfície, né, de metal que unia os ossos dessa fratura, dessa fissura, aliás. Então, essa superfície de metal estava incomodando muito o Watson, estava, assim, inibindo, né, o jogador de jogar com certa tranquilidade, então o Vasco teve que fazer um processo cirúrgico para retirar essas placas. Aí o Watson automaticamente teve que fazer um processo cirúrgico, teve que ter um novo processo de recuperação e agora que ele está voltando aos gramados. A expectativa é que no final desse mês de março, tá? Tanto o Watson quanto o Estrela já estejam à disposição do técnico Fábio Carille, ou seja, contra o Santos, na estreia do Campeonato Brasileiro, a chance é gigante do Watson e do Estrela estar aí no banco de reservas. Boa notícia, né, vascaíno? Assim, uma notícia bem legal, uma notícia bem interessante, é o Vasco conseguindo ter mais peças à disposição do técnico Fábio Carille. Uma baita notícia. Dois grandes jogadores e dois atletas que eu não tenho dúvidas, assim, que poderão ajudar muito. Como o próprio Gustavo Caldeira disse, o chefe do departamento médico do Vasco da Gama, né, assim que acabou a entrevista do Maurício Lemos e do Lucas Oliveira, também do Lucas Freitas, no CT Moacir Barbosa, ele confirmou à imprensa local que está tudo dentro do cronograma, está tudo dentro do prazo, e em breve teremos esses dois grandes jogadores retornando aos gramados. Boa notícia, meu amigo, deixa aí a sua opinião nos comentários. Prosseguindo aqui com o vídeo, vamos embora falar um pouquinho, né, sobre esse Vasco da Gama em Nova Iguaçu. Vasco que enfrenta hoje uma equipe que conseguiu eliminar o Vasco da Gama no ano passado nas semifinais do Campeonato Carioca. Talvez, assim, para mim, um dos maiores vexames da história do nosso clube, ser eliminado para o potente Nova Iguaçu, no Maracanã, para mais de 60 mil pessoas. O Vasco levou o Maracanã em 2 finais de semana 120 mil torcedores e ainda assim conseguiu ser eliminado para Nova Iguaçu. Hoje tem a oportunidade de dar um revide, de mostrar quem é o Vasco da Gama. O jogo que irá acontecer no estádio Newton Santos. O Vasco disponibilizou uma carga de ingressos que logo foi esgotada. Foi liberado agora recentemente novas entradas. Ainda está à disposição para você, torcedor vascaíno que queira ir ao jogo, ingressos no próprio site do Sócio Gigante. O Vasco hoje leva, né, para essa partida no Newton muita esperança nos seus jogadores. O principal deles, sem dúvida nenhuma, é o que está aparecendo e o que apareceu na capa para vocês, que é a Pablo Verrete, porque é louco, mas se tem jogo do Vasco da Gama na Copa do Brasil, tem gol do Pablo Verrete. Pelo menos foi assim desde o momento em que o atacante chegou no Vasco da Gama em 2023. Ele não pega a Copa do Brasil de 2023, porque o Vasco da Gama havia sido eliminado, não sei se vocês lembram, para o ABC no início da temporada, mas ele pega a Copa do Brasil no ano passado desde o início e está pegando agora também a Copa do Brasil desde o início, né? No ano passado ele fez gol em todos os confrontos do Vasco, né? Na Copa do Brasil, todas as fases da competição, Pablo Verrete marcou gols e nesse ano também, até o momento, não foi diferente. Na última partida contra a equipe do União Rondonópolis, Pablo Verrete fez gol. Olha que loucura. Ano passado, primeira fase, Marcílio Dias, 1 gol do Verrete. Ano passado, a segunda fase, Água Santa, 1 gol do Verrete. Fortaleza na terceira fase teve 2 gols do Verrete. Atlético Goianiense nas oitavas, 1 gol do Verrete. Atlético Paranaense nas quartas, 1 gol do Verrete. E o Atlético Mineiro na semifinal, 1 gol do Verrete em São Januário. E agora, com União Rondonópolis de Mato Grosso também, Pablo Verrete marcou o seu gol. Então, assim, a gente espera que hoje, né, tenhamos também mais um gol de Pablo Verrete. O atleta que tem 7 gols marcados em 10 partidas no ano de 2025, chega aí de fato, né, com grandes expectativas para essa partida de hoje. É o ponto forte, né, o ponto de segurança desse elenco do Vasco da Gama, que hoje conta com alguns desfalques. Eu já cheguei a comentar até com vocês no Acorda Vascão, né, o volante Tietê segue de fora, o atleta acabou sofrendo uma lesão pequena, mas foi sim constatada, uma lesão naquela partida contra a equipe do Botafogo no final de semana retrasado, o que tirou o Tietê da partida contra o Flamengo no sábado e o tira o Tietê dessa partida de hoje também. A expectativa é que o Tietê volte apenas nessa partida do próximo sábado contra o Flamengo. O Vasco
está fazendo uma preparação diferente com relação ao atleta. E o Vasco também tem algumas mudanças na lista de relacionados. No momento que eu estou gravando o vídeo aqui, a lista ainda não foi divulgada. Então, qualquer novidade, é claro, eu vou trazer a vocês. Mas o que temos de notícia é que Lucas Zuccarello deve ficar de fora da lista de relacionados. O Souza também deve se manter de fora da lista de relacionados. Mais uma partida, terceiro jogo de seguido, em que Souza não aparece na lista de relacionados do Vasco da Gama. E temos aí a presença de Juan Sforza, novamente na lista de relacionados do Vasco, atleta que até nesse último sábado contra o Flamengo chegou a entrar em campo. Entretanto, Sforza volta, mas não para ser titular. O Vasco, né, que foi semifinalista da Copa do Brasil do ano passado, estreou na competição vencendo o União Rondonópolis pelo placar de 3-0. Perdeu para o Flamengo nesse último sábado nas semifinais do Campeonato Carioca e tem que vencer o próximo jogo por 2 gols de diferença para chegar numa final. Enfrenta hoje um Nova Iguaçu com esse time provavelmente. Léo Jardim no gol, Lucas Freitas e João Vitor na zaga, PH e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair e Paulinho formando uma trinca no meio de campo, Felipe Coutinho, Ryan e Verratti no essa trinca, né, ofensiva. Há uma expectativa, como eu trouxe a vocês no Acorda Vascão, que a formação venha a ser até um pouco diferente dessa. Há uma expectativa, por exemplo, que o meio seja Hugo Moura, Jair e Coutinho, e possa ser que o ataque seja Ryan, Nuno Moreira e Lloyd Augusto, com a possibilidade bem pequena do Verratti ser banco. Caso o Verratti seja titular, com a trinca composta por Nuno Moreira, Lloyd Augusto e Pablo Verratti. O meio, Jair, Hugo Moura e Felipe Coutinho. Assim, o Fábio Carille tem muitas opções, de fato, para começar esse time titular. Tudo vai depender de como ele entende, né, essa equipe do Nova Iguaçu. O certo é, o Vasco hoje tem obrigação de vencer, de ganhar o Nova Iguaçu. Que, assim, não tá muito mal das pernas não, tá? Treinador Carlos Vitor, que eliminou o Vasco da Gama nas semifinais do Campeonato Carioca no ano passado, poupou alguns titulares no jogo de ida deste último final de semana contra o Madureira, nas semifinais da Taça Rio. A partida terminou pelo placar de 0-0 e vai agora com força máxima, né, para enfrentar o Vasco da Gama. Nova Iguaçu, que passou pelo Barcelona de Roraima na primeira fase, venceu a equipe pelo placar de 4-1 e terminou a Taça Guanabara na 6ª colocação com 16 pontos. Então, uma equipe chata. Nova Iguaçu não é uma equipe de bobeira, é uma equipe que vem crescendo muito nesses últimos anos, e o Vasco ele tem que ficar atento sim, para não correr perigo de ser eliminado. Empate, meu amigo vascaíno, é penalidade máxima, tá? Não tem mais na Copa do Brasil o regulamento de o visitante que vencer na primeira fase, na segunda fase, aliás, o visitante que empatar, o empate dá a classificação para o time visitante, como era o regulamento antigamente. Isso acabou. Venceu, passou. Empate é penalidade máxima. Então, é foco total, é jogo tenso, é Nilton lotado, e o Fábio Carille, no mesmo Nilton Santos, no sábado passado, após a partida contra o Flamengo, falou um pouquinho sobre esse confronto contra o Nova Iguaçu. É um mental. Temos que virar a chave agora e pensar só na Copa do Brasil. Jogo decisivo, um jogo só. Não tem espaço para erros. Não é para depois a gente voltar no Carioca. Tem que respeitar. A gente sabe do momento do Flamengo e sabemos do nosso momento e temos que usar as nossas armas, né? Não vou ter muito tempo para trabalhar. Bem pouco, sei disso. Mas a gente também já está acostumado com o nosso futebol aqui, que é jogo em cima de jogo, e muitas vezes é vídeo, é conversa, e levar para o campo ali, posicionar sem ter uma certa intensidade que é necessária para o jogo, né? Mas não é reclamar, e sim buscar alternativas para que a gente tenha esse equilíbrio o quanto antes, né, como equipe, para que a gente tenha um padrão melhor durante os 90 minutos, manter uma regularidade maior. Nova Iguaçu, acho que não era eu ainda como técnico, né? Acho que não era, não. Foi 1-1. É uma equipe que já fez um bom campeonato ano passado, sendo vice-campeão estadual, perdendo para o Flamengo. Muitos jogadores do ano passado continuam. Se eu não me engano, tinha 7 jogadores nesse jogo contra o Vasco, que permaneceram do ano passado. Mas a gente tem que olhar para nós, estudar bastante estratégia e passar tudo para os nossos jogadores, bem passado da parte ofensiva e defensiva, para que eles possam desenvolver dentro de campo. A outra pergunta, desculpa?
Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidamente para te dar um aviso, um recado. A gente, nesse período de carnaval, não postou os nossos vídeos com regularidade, né? O Acorda Vasco às 7 horas da manhã, Fala Gigante pela parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Quem acompanha sempre o nosso canal tá ciente disso. E agora, nesse momento, a gente vai voltar. Então, desde já, um aviso para que você fique ligado. A programação, a grade do canal está voltando ao normal a partir desta quarta-feira e não para mais. E é claro, além disso também eu peço para que você largue o like, porque como a gente deixou de fazer a grade do nosso canal de uma forma correta, o YouTube começa a enxugar a divulgação do nosso conteúdo. Então você que curte o canal do Gigante Vasco, simplesmente o que eu venho pedir é para você deixar o seu like, para que o YouTube volte a compartilhar o nosso canal. Fechou? Conto com você, hein, vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva. Vamos juntos chegar a essa marca dos 148 mil inscritos. Fui, agora fiquem com o vídeo. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então essas foram as palavras do técnico Fábio Carille. Gostou, meu amigo? Tá confiante na classificação hoje contra a equipe do Nova Iguaçu? Eu volto a repetir. Ao meu ver, é mais do que obrigação o Vasco da Gama passar hoje. Eu creio que nem precisava ficar falando sobre isso, porque quem sabe o tamanho do Vasco, tem a mentalidade da grandeza do nosso clube, sabe muito bem que Vasco e Nova Iguaçu, o único resultado que deve ser imaginado é uma vitória do Vasco da Gama, uma goleada do Vasco da Gama. Felizmente hoje não é assim, porque o Vasco não dá margem, não dá brecha para que a gente pense dessa forma. Mas eu espero que seja, tá? O Vasco ele tem que passar para essa segunda fase. É uma classificação que dá grana, dá um levante, dá bastante dinheiro. É uma classificação que mantém o Vasco em mais uma competição durante a temporada de 2025, mas é para ficar atento. O Nova Iguaçu não é uma equipe boba. O Vasco penou novamente no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. No ano passado fomos eliminados por esses caras e muitas equipes grandes já foram eliminadas ainda na primeira fase da Copa do Brasil. Então é para ficar de olho, porque hoje não tem mais essa. O futebol evoluiu. Não tem mais essa, infelizmente, de time pequeno contra time grande, é vitória na certa. Tem que entrar com cuidado. Eu espero que o técnico Fábio Carille não decepcione o torcedor vascaíno nessa noite de quinta-feira. Porque qualquer resultado negativo, a conta vai cair em cima do treinador. Sem dúvida alguma. Tá bom? Vai ser muito bom a gente passar, pra gente ficar aí depois de tanto tempo, né? Em 3 competições, vendo o Vasco toda semana. Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão. É isso que a gente quer. A gente quer ter chá de Vasco nesse ano de 2025, né? Mas para isso, o Vasco precisa passar de fase. Confiante? Deixa aí no comentário o que você espera. E é claro, a gente volta aqui no nosso pós-jogo para falar mais sobre o Vasco da Gama e Nova Iguaçu, trazer o nosso pensamento, o nosso posicionamento e contamos muito aí com todos vocês. Fechou? Vamos que vamos, vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.